pela tua fidelidade. Obrigada, Senhor, porque mesmo nós sendo, Senhor, infiéis a Ti, o Senhor continua sendo fiéis a cada um de nós. Muito obrigada, Deus, por esse momento. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigada, Deus, pelos louvores. Muito obrigada, Deus, por cada vida que aqui chegou. Muito obrigado, Pai, por todos aqueles que estão na live, Senhor, nos ouvindo. Pai, ouvindo o Teu Espírito Santo, a Tua palavra, os Teus louvores. E agora, Senhor, o momento da palavra, a qual o Senhor separou, colocou o Senhor no coração do pastor Carlos Salles, para que ele trouxesse, Senhor, para nós, para alimentar o nosso espírito, Senhor, para alimentar, Senhor, a nossa alma. Deus, abençoa o Teu filho, seja com ele, para a honra e glória do Teu nome. Deus, unja, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés do alto da cabeça, tirando tudo que não procede do Senhor, Pai, todo cansaço, toda fadiga, todo desânimo, Senhor. Meu Pai, renova as suas forças, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, o seu corpo, Pai, cada parte do seu corpo, Senhor, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Deus, glória a Deus. Dá, Senhor, ânimo, para a honra e glória do Teu nome. Seja, Senhor, com o pastor Carlos Salles, abençoa a sua vida, abençoa, Senhor, Deus, que não seja ele falando, mas que seja o Teu Espírito Santo, usando a sua vida, a sua boca, usando o Senhor, Senhor, trazendo para nós essa palavra abençoada a qual o Senhor separou, diretamente do coração do Senhor, Pai, para os nossos corações. Glória a Deus. Prepara-nos, Senhor, para recebermos essa palavra e que ela venha, Senhor, meu Deus, que ela venha frutificar, que ela venha gerar, Pai, em nós, Deus, bondade, misericórdia, que ela venha gerar em nossos corações. Deus, que a Tua graça, Senhor, venha ser derramada sobre a vida do pastor Carlos, sobre a vida de cada um que aqui se encontra, trazendo, Senhor, a nossas vidas tudo aquilo que nos dá esperança. Muito obrigado, Pai, pela vida do pastor Carlos Salles. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui neste local esta noite. Muito obrigado pelos louvores. Muito obrigada, Senhor, porque o Teu Espírito Santo está aqui neste local. Muito obrigada, Deus, continua operando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Que maravilha, né? Aleluia. Me dá um pouquinho de som lá. O pastor Carlos fala baixinho. Aleluia. Glórias a Deus. Então, na paz do Senhor para os amados irmãos que estão presentes e também aqueles que estão presentes nas lives, que Deus esteja aí abençoando de um modo assim abundante, de um modo transbordante, e que nós possamos, em nome de Jesus, estar recebendo aí, aleluia, do nosso Deus, do Espírito Santo, que nós possamos, em nome de Jesus, estar cheios desse grande e maravilhoso Senhor que tem cuidado de nós. Amém? Glórias a Deus. Eu quero convidar os meus amados irmãos para nós estarmos abrindo a nossa Bíblia no livro de Esther. Esther, capítulo 4. Aleluia. Deus de Israel. 12, 13, 14. Aleluia. Glórias a Deus. Esther, capítulo 12, 13 e 14. Aleluias. Maravilhoso Senhor, Deus de Israel. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluias. Que o Senhor esteja aí manifestando a sua glória,
falando aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus, amém? Oh Deus de Israel, Deus que tudo pode, Senhor maravilhoso, aleluias. Esther capítulo 4, 12, 13 e 14. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. 4, 12, 13 e 14. Aleluias. 13 e 14. Capítulo 4, versículo 12, 13 e 14. Amém? Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: e fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, perecereis. E quem sabes se para tal tempo como este chegaste a este reino. Amém? Podeis assentar. Entenderam? Entendeu, irmã Luciné? Glórias a Deus. Esse é o primo de Esther. E quando eles saíram de Jerusalém, quando foram levados cativos pelo Império Babilônico, ela era uma menina ainda, e seu tio Mardoqueu cuidou dela e a criou. Mas nós vamos ainda entender do que se trata. Nós vamos saber aquilo que Deus, Ele quer falar comigo, contigo nesta noite. Aleluia. Esther, eu, você, nós somos feituras de Deus. Aleluia. O Senhor, Ele nos escolheu. E como o Senhor escolheu a mim, como o Senhor escolheu a você, como luz no meio das trevas. Como o Senhor nos escolheu como sal da terra e luz do mundo. O que eu quero trazer para que você possa entender, a palavra do Senhor, ela diz: onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidos no meu nome, ali eu estarei. Aleluia, glória a Deus. O que eu quero dizer, não importa onde quer que você esteja, se é na garagem da tua casa, se é no sótão, se é no porão, se é no terraço, se é na varandinha, aonde quer que você esteja, Deus conta contigo. Aleluia. E todas as vezes que nós deixamos de congregar, nós deixamos de fazer a obra do Senhor, uma luz se apaga. E a necessidade de uma luz acesa é como um farol
para uma embarcação. É como um farol para um navio perdido em alto mar. Imagine a tripulação de um navio à deriva no meio do mar, levado para um lado e para outro lado pela tempestade. Imagina o desespero daqueles navegadores, e eles olham por todos os lados, ver se encontra um farol para que dê direção à sua embarcação. Quantas pessoas nos tempos atuais estão perdidas, estão necessitadas de ouvir um louvor, de ouvir uma palavra de sabedoria, de ouvir um testemunho, de ouvir uma profecia. Quantas pessoas estão necessitadas de encontrar algo para que possa segurar? E quando nós olhamos as situações adversas para nós, muitas vezes nós temos medo e a gente fala assim: não, eu vou fechar hoje a igreja, eu não vou abrir a igreja, eu não vou fazer nada porque está perigoso. E às vezes, amados irmãos, a gente não pode tomar frente por causa de quê? Porque cada um dará conta de si a Deus. Mas no que depender de mim, no que depender de você, tenhamos bom ânimo. Aleluia. Jesus, ele diz: nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos entender isso, e muitas vezes, amados irmãos, no que está dentro do nosso coração, nós tomamos e falamos assim: olha, não é bem assim. Eu não vou sair no meio de tiroteio, eu não vou sair assim assado para ir para um culto, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Mas uma coisa eu te digo: faltou o leite da criança, você sai para trabalhar. Mas pastor Carlos, faltou arroz com feijão, você sai para trabalhar. Talvez você dê uma dor de barriga, ou acontece uma coisa, acontece outra, você tem que sair. As crianças não podem ficar dentro de casa o tempo todo, tem que ir para a escola. Você também tem que sair para ir para onde quer que for. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor, Ele conta comigo e conta contigo. Aleluia. E Deus estava contando com Esther nesse momento. Aleluia. Aí, Esther, ela recebe do seu tio um edito, que o rei Xerxes, ele agora deu para o general Amã. Ele arrancou o seu anel do dedo e deu para o general Amã o seu anel de sinete. E aí agora o general Amã, todas as vezes que ele andava e ele entrava na casa do rei Assuero, estava Mardoqueu na porta, o tio de Esther. E aí era necessário, segundo o mandato do rei, que todos prestassem reverência ao general Amã. Mas Mardoqueu, ele nem fazia menção, ele continuava sentado. E perguntava a ele: por que você não se levanta? Por que você não ajoelha? Por que você não presta reverência? E ele diz assim: eu só presto reverência, eu só me ajoelho diante do Deus que está no céu. Eu não me prostro diante de um homem, só diante de Deus. Aleluia. E aquilo encheu o coração do general Amã de ódio. E ao invés dele olhar para Mardoqueu e falar assim: eu vou tirar a vida de Mardoqueu, não. Ele chega diante do rei Xerxes
ou Assuero, ele diz assim: tem um povo no meio de nós que estão no meio dessas 120 províncias, que eles não fazem caso da tua lei. E eu gostaria de eliminar esse povo do meio dessas 127 províncias. E aí, Esther, casada com o rei, e ela estava bem, porque ninguém ia matar ela dentro do palácio. Mas o seu tio manda esse edito, que foi escrito dizendo que no 12º mês, tal hora, e assim iria matar todos os judeus. Ia confiscar os bens dos judeus e colocar nos cofres do rei. E ali, Mardoqueu rasgou as suas vestes e começou a chorar. Colocou cinza sobre a sua cabeça e ficou desesperado. E aonde foi lido o edito do rei nas províncias, todos os judeus começaram a chorar e desesperar, porque a vida deles seria extirpada. E agora está aqui Mardoqueu, ele fala: vai e fala com Esther o que está acontecendo. Esther recebe lá no palácio o que ele mandou, o edito, e ela manda a resposta para ele, diz assim: olha, fala para o meu tio que ninguém pode comparecer diante do rei sem ser chamado, a não ser que o rei aponte o seu cetro para aquela pessoa vai morrer. E já faz 30 dias que o rei não me chama. Já imaginou? O rei tem uma esposa e 30 dias está sem ver a esposa, uma esposa bonita, linda. Agora o rei está 30 dias sem ver a esposa. E ela manda avisar Mardoqueu: olha, tem 30 dias que o rei não me chama. Já imaginou tal coisa? O que ela está fazendo? Ela está arrumando desculpa para não comparecer diante do rei. Ela está dizendo: todo aquele que comparecer diante do rei vai morrer. E aí eu te digo, meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor tem preservado a minha vida, o Senhor tem preservado a tua vida até o dia de hoje. Aleluia, glória a Deus. Porque se não fosse a força soberana do nosso Deus, o que seria de nós? Quantas situações nós já fomos acometidos e Deus, pela sua soberana vontade, nos trouxe vida e vida em abundância. E agora o Senhor fala com a Esther através de Mardoqueu, e ela fala: olha, tem 30 dias que ele não me chama, e se alguém aparecer diante dele, morre. E agora o versículo que nós lemos, 12, 13 e 14, diz assim a palavra do Senhor: e fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu, aleluia, que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo, ó Esther, que você escapará na casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todo você se calar nesse tempo de socorro e livramento, aleluia, lerei novamente: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este você chegaste a ser rainha.
Ele agora coloca ela contra a parede e fala: você chegou a ser rainha por causa disso. Você é rainha e eu te dei todas as diretrizes. Preste bem atenção. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos, aqui no texto de Esther está dizendo que esse Amã, ele era filho de Amedata e descendente de Agar. Amã era casado com Zeres, os quais tinha 10 filhos, chamados Persandras. Glórias a Deus. Dalfon, Aspata, Porota, Adália, Aridata, Pasmata, Arizai, Aridai e Vaizata. Então, ele era parente de quem? De Agar. Quando nós olhamos para o livro de 1 Samuel, o livro de 1 Samuel, aleluia, ele chega até a mim, no capítulo 15 de 1 Samuel, e até você, diz assim: Samuel manda a Saul destruir os amalequitas. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, e não, aleluia, lhe perdoe. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos de peito, desde os bois até ovelhas, desde os camelos, jumentos. Então o Senhor manda aniquilar os amalequitas. Agora a gente vê que eles estão lutando novamente, e eles começam uma outra batalha. E nessa batalha eles estão lutando contra os filisteus. E ali está o sacrifício. E esse sacrifício, ele tinha que ser ofertado pelo profeta Samuel. E ali ele tinha que esperar Saul 7 dias. E nesses 7 dias o profeta Samuel não apareceu. E ele já estava inquieto, porque a guerra estava de frente deles, as fileiras dos filisteus já estavam prontos para atacar. E ele resolve ele mesmo sacrificar ao Senhor, mas ele não foi chamado para tal. E aqui, quando nós olhamos, amados irmãos, no versículo 32 do capítulo 15 diz assim: então disse Samuel: trazei aqui Agag, o rei dos amalequitas. E Agag veio, e ele animosamente disse a Agag: na verdade já passou a amargura da morte. Por causa de quê? Porque ele, em vez de destruir totalmente aquilo que o Senhor mandou destruir, ele traz Agag. E a palavra do Senhor diz assim, preste bem atenção, no versículo 22: porém Samuel tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça a suas palavras? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Aleluia, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade, idolatria.
Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não sejas mais rei. Por causa de quê? Porque ele desobedeceu. Ele trouxe o melhor do gado, ele disse que era para sacrificar ao Senhor. Ele porfiou, ele trouxe no seu coração algo que ele achou que o Senhor queria. O nosso Deus é dono do ouro e dono da prata. Ele não quer nada disso. Quando nós olhamos, ele falou assim: eu trouxe também Agag vivo. Por que você trouxe Agag vivo? Não foi a ordem do Senhor para exterminar tudo. Ele disse assim: eu trouxe ele porque ele é como moeda de troca. E agora, o que vai acontecer? Acontece no 32, diz porém Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada, e a tua mãe, aleluia, entre as mulheres. Então Samuel, aleluia, despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu a sua casa em Gibeá, e nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor arrependeu de que pusera Saul como rei de Israel. Aí, quando nós olhamos que os amalequitas foi despedaçado, destruído, o que acontece? Quando nós olhamos aqui Agag, ele é morto pelo profeta Samuel. Agora, o parente de Agag, que é Amã, ele está com a faca e o queijo na mão. E o que ele faz? Ele paga ao rei Xerxes para matar todos os judeus que estão no reinado de Assuero. E ele agora quer matar. E a primeira coisa que ele faz é armar uma forca para matar Mardoqueu. Mas Esther agora, ela manda, aleluia, falar com o seu tio. No versículo 15, então disse Esther, que se tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, e nem bebais por 3 dias, aleluia, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não segundo a lei. E se eu, aleluia, perecer, pereci. O que ela está dizendo? Ela está dizendo assim: olha, eu irei cumprir a vontade de Deus. O que ela está dizendo? Eis-me aqui, se é para que eu venha fazer tal coisa, eu estou pronta. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que chegará o tempo, a hora, o momento de você ser purificado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E não é de qualquer maneira. Quando a gente olha, amados irmãos, o mesmo aperto que sofreu Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei, ele diz assim: olha, traga aí Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí ele diz assim: é de caso pensado que vocês estão fazendo tal coisa? Por que vocês estão fazendo tal coisa? Agora, preste bem atenção que eu vou dizer para vocês. Eu vou mandar tocar de novo a gaita de fole, o som do pífaro, da buzina, e eles interrompem Nabucodonosor e falam assim: Nabucodonosor, ó rei, não perca o seu tempo, porque se o Senhor deixar com que nós venhamos perecer, nós pereceremos.
mas se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livrará na fornalha de fogo. Aleluia. É o mesmo momento que Esther está passando, é o mesmo momento que Sadraque, Mesaque e Abednego está passando. Nós precisamos entender que esse momento vai chegar para nós todos, de nós estarmos dando a alguém a razão de nossa fé. Nós precisamos entender que não dá para ficar em cima do muro. Nós precisamos entender, amados irmãos, que não dá para ficar escondido dentro da igreja. Vai chegar um momento que nós precisamos falar: eis-me aqui, usa-me a mim, faz de mim instrumento da tua vontade. Glória a Deus, aleluia. Opera maravilhosamente na minha vida. Glória a Deus, Senhor. Foi isso que Esther, ela fez. Foi isso que Esther, ela colocou no seu coração: se eu perecer, eu pereci. Ela recebeu a palavra de Mardoqueu, o seu tio. Ela falou assim: meu tio está falando desse jeito comigo? Como que meu tio está falando desse jeito comigo? Agora eu sou rainha. E ela entendeu que não é o seu tio que está falando com ela, mas é o próprio Deus que está falando com ela. Olha, está na hora de você mostrar por que você veio. Está na hora de você se posicionar. Está na hora de você, como rainha, livrar o seu povo. E é isso, amado irmão, minha amada irmã. O que tem acontecido quando a gente vê Agag e a gente olha todo esse povo que, quando o povo de Israel ele sai do Egito e eles sobem para uma terra que mana leite e mel, eles se opuseram no caminho de Israel para matar crianças, para matar as pessoas que estavam subindo. Eles não quiseram dar água, não quiseram dar pão. E Deus, Ele olha todas essas coisas, mas isso é o que? A vontade do cão, a vontade de Satanás. A vontade de Satanás é a oposição para a igreja. E muitas vezes, amados irmãos, nós estamos vivendo um momento mais difícil aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Mas se nós cruzarmos os nossos braços, o que vai acontecer? Isso vai, não adianta as grades diante da tua casa, na frente da tua casa. Não adianta câmara. Não adianta essas unhas de gato. Não adianta nada. Porque metralhadora, carro forte, tudo enquanto é coisa, vai destruir muro, vai destruir tudo. Não adianta você se acovardar diante das circunstâncias. A nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades. E a gente vê isso desde o início. A gente olha essa situação que vem acontecendo com a vida da igreja, mas muitas vezes, amados irmãos, a gente está brincando de ser crente, mas Satanás não brinca de ser Satanás. Nós precisamos entender, amados irmãos, que quando nós oramos, Agag, Amã, tem que cair por terra. Quando nós oramos, amados irmãos, nós vamos vencer. Quando nós oramos, o Senhor, Ele se levanta em meu favor. Ele se levanta em teu favor. Nós precisamos entender isso. Então, aleluia, nós olhamos no capítulo 3, que diz assim: depois dessas coisas, capítulo 3 de Esther, depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, ou Amedata, Agagita, e o exaltou, e o pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei estavam à porta do rei, se inclinavam e prostravam diante, aleluia, perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transpassa o mandato do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe ele isso, dia a dia, não lhes dando ouvido, fizeram a saber a Amã
para verem as palavras de Mardoqueu, se sustentaria, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante de Amã, se encheu de furor, porém os seus olhos, aleluia, porém em seus olhos teve, aleluia, em pouco o pôr as mãos sobre Mardoqueu, porque lhe havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou Pur, e isto é sorte perante Amã, de dia em dia, de mês em mês, até o 10º mês, é o mês de Adar. E Amã disse ao Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém o rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, escreva, aleluia, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos, aleluia, dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o seu anel da sua mão, aleluia, e deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, aleluia, se escreveu os príncipes dos reis e aos governadores que havia sobre cada província, e aos principais de cada povo, a cada província segundo a escritura, a cada povo segundo a língua, em nome do rei Assuero se escreveu, e com o seu anel do rei se selou, e as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, criança e mulheres, e um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que se saqueassem o seu despojo, uma cópia do escrito, para que se proclamasse a lei em cada província, foi enviada a todos os povos que estivessem preparados para aquele dia. Então eles venderam, o povo judeu foi vendido, o povo judeu estava sentenciado à morte. E agora vocês pensam que nós estamos diferentes daquele povo? Vocês pensam que nós, cristãos, estamos diferentes daquele povo? A cada dia nós somos vendidos, a cada dia as leis das Sagradas Escrituras estão sendo deturbadas. A cada dia o inimigo passa por cima de uma lei, a qual é a lei do nosso Deus. E muitas vezes nós ficamos caladinhos, muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo. Nós precisamos entender que Esther agora, ela proclama um jejum de 3 dias, de dia e de noite não se come, de dia e de noite
de joelhos dobrados, com cinza sobre a sua cabeça, com as vestes rasgadas, clamando a Deus, para que ela chegue na presença do rei Assuero. Porque ela disse assim: olha, contudo, ó meu tio, que o Senhor tem falado a mim, eu entendo que para tal hora eu fui levantado. Nós precisamos entender que para tal hora Deus levantou a minha pessoa e levantou a tua pessoa, e nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizer para Deus: eu tenho responsabilidade com a tua palavra, eu tenho responsabilidade com o teu povo, eu tenho responsabilidade com a minha casa. Eu vou orar, eu vou clamar, eu vou te buscar, eu vou mudar de vida, eu serei restaurado, eu serei um homem novo, eu serei uma mulher nova, eu farei a tua vontade, e nunca há de cessar a fluidez do teu Santo Espírito através da minha pessoa, conforme diz a tua palavra ali no poço de Jacó, quando o Senhor encontrou aquela mulher samaritana, quando o Senhor disse a ela: a água que eu lhe der fará dentro de você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Assim seja a tua palavra dentro de mim, na minha vida, assim seja o meu entendimento, o meu compromisso para com o Senhor. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos colocar nessa posição, porque o Senhor, Ele tem dito para mim e para você: nessa batalha não tereis que pelejar, mas eu pelejarei por vós. Eu me levantarei a teu favor, eu estarei contigo nessa luta, nessa batalha. Você não vai batalhar sozinho, mas você tem que se levantar, você tem que se colocar diante dessas situações que têm se oposto à palavra de Deus. Porque hoje se levantam contra as autoridades, mas amanhã contra mim e contra você. Mas se nós lutarmos, se nós vivermos em unidade, Salmo 133, o Senhor ordena a bênção quando há união, quando nós estamos fechadinhos. Ninguém pode deter, ninguém pode destruir um povo que ele está firmado na rocha. A Bíblia diz que a casa dividida ela não subsiste, mas se nós estivermos em unidade, nós ficaremos mais fortes. Nós precisamos entender isso. Então, não é momento de nós fecharmos as nossas igrejas, não é momento de nós nos acovardarmos diante das circunstâncias, porque nós temos um Deus que vela por nós para que a sua palavra venha se cumprir na minha vida, e essa palavra venha se cumprir na tua vida. Diz o Senhor que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Nós precisamos entender isso, e muitas vezes, amados irmãos, nós não entendemos. Então, no versículo 17 do capítulo 4, então Mardoqueu foi e fez conforme tudo que Esther ordenou. No capítulo 5, versículo 1, e sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do seu aposento. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo a rainha Esther, que estava no pátio, ele alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com seu cetro de ouro que tinha na sua mão. Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do meu reino se te dará. E disse Esther: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, que se cumpra o mandato de Esther. Vindo, pois, o rei Amã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther:
do banquete, aleluia, glórias a Deus, no banquete do vinho, que é a tua petição, e se te dará, e qual é o teu requerimento, e se fará ainda até a metade do meu reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e requerimento é, se achei graça aos olhos do rei, se bem parecer ao rei, conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei Amã ao banquete que lhe, aleluia, de preparar amanhã, farei conforme o mandato do rei. Ela alcançou graça. Agora ela pede ao rei que fará um outro banquete. E aí, então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo, porém vendo Amã, Mardoqueu, à porta do rei, e não se levantava, nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa e enviou e mandou a vir amigos de Azeres, sua mulher. Então contou Amã a glória das riquezas e a multidão dos seus filhos e tudo o que o rei tinha engrandecido e aquilo, aleluia, em que o tinha exaltado sobre os príncipes, servos do rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém tudo isso não me satisfaz, enquanto, aleluia, vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os amigos: faça uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que enforque nela Mardoqueu. E então entra, aleluia, glórias a Deus, alegre com o rei ao banquete. Esse conselho bem pareceu bem a Amã, e mandou fazer a forca. Agora, o que vai acontecer? A rainha está com o banquete preparado, e ali, quando o rei, ele está ansioso por causa do banquete de Esther, e ele não dorme à noite, e foge dele o sono, e ele chama os seus empregados e fala assim: eu quero que vocês leiam para mim as crônicas, que está escrito aí nos livros, porque tudo que acontecia no reino era escrito naqueles livros. E traga um livro para ele que estava escrito que Mardoqueu, ele descobriu um segredo dos seus empregados, que estava triste com o rei e queria matar o rei. E aí leu diante do rei Assuero. O rei Assuero falou: o que fez para Mardoqueu pela bondade que ele teve para comigo? E os seus empregados disseram assim: nada fez para Mardoqueu. E aí, quando de manhã entra ali o general Amã no pátio, o rei pergunta: quem está aí? Ele fala assim: sou eu, Amã. E o rei chama: venha cá, que eu quero falar contigo. E ele diz assim: o que você faria a um homem que o rei deseja honrar? E ele pensou nas suas caraminholas, ele diz assim: quem o rei deseja honrar se não for eu? Ele começou a ficar todo, serelepe, e falou: sabe o que você faz? Veste tal homem com as vestes reais, faz esse homem montar no seu burro real, coloca uma coroa de ouro sobre a cabeça do cavalo, e um dos teus grandes, o maior no teu reino, faz aquele homem puxar pela cidade de Suzã, andando pela cidade. Esse é um homem que Deus,
aleluia, que o rei deseja honrar. E ali ele falou assim: vai e faz com o judeu Mardoqueu tudo que você falou que faria. E ali ele agora engoliu seco, porque ele tinha que honrar aquela pessoa que ele queria matar. E aí vestiu a Mardoqueu com as vestes reais, montou no cavalo do rei, e ele, o general Amã, puxando pela cidade toda. Este é um homem que Deus deseja, que o rei deseja honrar. Este é um homem que o rei deseja honrar. Esse é um homem que o rei deseja honrar. Deus também, né? Glórias a Deus. Então ele saiu pela cidade toda. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que ele voltou para casa pianinho. E aí Zeres, a sua mulher, a boca do homem, segundo a palavra, tem poder de vida e tem poder de morte. Zeres, sua mulher, falou assim: olha, esse assunto que tu está me contando, se tu começou a cair diante do judeu Mardoqueu, teu fim é certo, tu vai morrer, porque ele é judeu. Ela já profetizou para o marido ia morrer. Aí ele deu teloguinho à esposa, falou assim: estou indo lá no palácio por jantar de Esther. Quando ele chega lá, está o banquete preparado, e o rei fala: minha rainha, fala o que queres, ainda que seja metade do meu reino, eu te darei. E ela fala assim: meu rei, eu venho pedir a ti que o Senhor venha poupar a minha vida, porque eu e o meu povo, nós somos vendidos, e nós seremos mortos. E o rei falou assim: quem é este que fez tal coisa contigo? E ela falou: esse mau Amã. No mesmo instante, aqueles homens do rei colocaram um saco sobre a cabeça do general Amã e tiraram ele da presença do rei. E ali os serviçais do rei disseram assim: olha, ele preparou uma forca para matar a Mardoqueu, aquele Mardoqueu que o Senhor honrou, esse Mardoqueu que não deixou com que teus inimigos destruíssem a tua vida. E o rei falou assim: vai lá, enforca ele na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. E agora a rainha, ela recebe tudo que era do general Amã e ela coloca nas mãos de Mardoqueu. A honra que era de Amã agora passa a ser de Mardoqueu. Mardoqueu agora pega o anel de sinete, ele entra no lugar de Amã. Agora a rainha implora, fala: ainda assim que o Senhor fez todas essas coisas, sabe o que acontece, meu rei? Acontece que nós seremos mortos mesmo assim. E o rei falou assim: olha, essa lei que os medos, os persas escrevem, essas leis não se pode revogar, mas escreve um outro edito, que os judeus, eles possam se defender daqueles que o atacarem. E aí escreveu o edito. E aí, no dia que chegou, que era para ser exterminado os judeus é que exterminaram aqueles que o atacaram. Assim é a nossa vida diante de Deus. O inimigo de nossa alma, ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Mas chegará aquele grande dia que o Senhor diz assim: eu o destruirei com o sopro de minha boca. Enquanto isso, meu amado irmão, preserve-se, sirva, busque, se coloque na posição que Deus colocou. Não é momento de retroceder, é momento de avançar.
É momento de lutar. É momento de estar com os joelhos no chão. É momento de nós estarmos falando com Deus. Deus, eu sou um soldado de Cristo. Eu sou aquele que o Senhor escolheu e eu não retornarei atrás. Mas eu avançarei a cada dia. Eu vou avançar em vez de eu estar retrocedendo. Eu quero avançar diariamente. Eu quero estar firme segundo o teu propósito. Nós precisamos entender que o Senhor tem algo melhor para a minha vida e algo melhor para a tua vida. Então, não volte atrás, mas esteja se fortalecendo no Senhor. Esteja buscando o Senhor em espírito e em verdade. O Senhor tem vitórias para mim. O Senhor tem vitória para você, em nome de Jesus. Amém? Fiquemos de pé. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Porque nós sabemos, ó Pai, que as situações, ó Pai, que têm se levantado, ó Pai, elas têm feito, Senhor Deus, com que nós venhamos tremer na base. Mas nós não podemos olhar para trás, Senhor Deus, pois a Tua palavra diz, Senhor Deus, em Romanos capítulo 8, versículo 36, ó Pai, 37. Todos os dias nós somos entregues à morte como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então é nessa força, na força do Teu poder, é na força, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo, ó Pai, que nós vamos avançar. E assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, nos fortaleça. Em nome de Jesus Cristo, pega, Senhor, nas nossas mãos e faça, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, transpor com as barreiras, com as dificuldades. Nos ensina, Senhor Deus, a estar sendo, Senhor Deus, homens e mulheres, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, com objetivo, ó Pai, com sonhos, ó Pai, com projetos, ó Pai, que nós jamais venhamos, ó Pai, a estar, Senhor Deus, olhando, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, para o conto do vigário, mas que possamos, em nome de Jesus, ó Pai, aleluia, estar olhando, Senhor Deus, para as Tuas sagradas Escrituras, Senhor Deus, ó Deus de Israel, pois a Tua palavra diz, Senhor Deus, que, aleluia, ela é viva e eficaz, mais, aleluia, penetrante do que espada de 2 gumes, ó Pai, aleluia, que penetra, Senhor Deus, junto às medulas, Senhor Deus, e discerne, Senhor Deus, os pensamentos do coração. Assim, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, esteja, Senhor Deus, estendendo as Tuas mãos potentes, ó Pai, para a pessoa física, Senhor Deus, dos Teus amados filhos nesta noite, ó Pai, para, Senhor Deus, seus entes queridos, Senhor Deus, para a sua casa, seu lar, ó Pai, e seja, Senhor Deus, tomando, Senhor Deus, nossos familiares nas Tuas mãos, nos dê força, Senhor Deus, aleluia, para continuar. Toma, Senhor Deus, aleluia, atravessa a sua andagem nas Tuas mãos, ó Pai, nós oramos, ó Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor venha, Senhor Deus, com a espada desembainhada como de fogo, ó Pai, vai, Senhor Deus, passando, Senhor Deus, aleluia, cortando e colocando por terra, Senhor Deus, todo capiroto, ó Pai, toda obra das trevas, Pai, toma, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, a rua Ferraz, Estrela d'Alva, Raio de Sol, toma, Senhor Deus, a Plata Telêmaco, ó Pai, vai tomando, Senhor Deus, cada beco, cada viela, Senhor Deus, vai tomando, Senhor Deus, a Cametá, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, a Rua do Souto, Bernardo Guimarães, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, Madureira, Senhor Deus, Cascadura, Piedade, Senhor Deus, Fazenda da Bica, ajuda, Senhor Deus, os Teus filhos e filhas, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, nesse mover, Senhor Deus, da caminhada, Senhor Deus, da conquista, Pai, vai tomando, Senhor Deus, o ajuntamento, Senhor Deus, das igrejas, Senhor Deus, quando, Senhor Deus, tem pelejado, Senhor Deus, pelo Teu reino, assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, da saúde, da paz, da alegria, prosperidade, faça, Senhor Deus, com que nós venhamos vencer, Senhor Deus, segundo o Teu querer, o Teu efetuar. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui, nos ajudou o Senhor. Por causa disso, estamos alegres. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Operando Deus. Quem vem dirá: Maranata. Ora vem, Senhor. É salve de
palma para o Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus, está terminado. Deus abençoe a todos.